Olá, no ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como convidado o Dr. Juan Zones, exatamente, Dr. Juan Zones, embora oriundo da Argentina, está radicado no Brasil há mais ou menos 38 anos, mais especificamente na nossa cidade, na cidade de Governador Valadares. Dr. Juan, é um grande prazer te receber aqui. E o Dr. Juan é odontólogo especialista em estomatologia, ou seja, ciência que estuda a boca e suas patologias, as doenças. Pois bem, Dr. Juan, o que o senhor teria a nos dizer sobre essa especialidade dentro da odontologia? Especialidade essa tão importante, não é verdade? Realmente eu quero agradecer a primeira oportunidade. E a estomatologia é uma área da odontologia, uma especialidade que nasce a partir do momento de que tinha uma área na boca que era terra de ninguém. O dentista cuidava de dente e de gengiva, de dente. E o resto da boca, quem cuidava? Alguns dermatologistas se atreviam a fazer alguma coisa. Mas como a boca é do cirurgião dentista, começou-se a briga aqui no Brasil, como em outros lugares, a que se separe. Se cria a estomatologia separando e englobando todas as doenças que porventura possam acontecer na boca. Ou seja, a parte dentária, portanto, ficou a cargo do odontólogo, a parte gengival também, e o resto ficou a cargo do chamado estomatologista. Aí estou as coisas se misturam. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Pois bem, então vamos agora às doenças mais comumente encontradas na boca. Por exemplo, as chamadas aftas são muito comuns. Agora, há que se destacar que uma pequena afta pode, num segundo momento, se tratar de um problema mais sério, não é verdade? Claro. As aftas talvez sejam, como você muito bem falou, as doenças mais comuns que a gente encontra como estomatologista. O que a afta é? A afta é uma ferida. A afta vulgar, que é a que a gente acha com muita frequência, é uma ferida infectada pelos próprios micro-organismos que habitam nossa boca. Diferente um pouco, talvez, da afta traumática, que é aquela provocada por algum traumatismo, alguma pancada, alguma mordida. Mas elas têm uma característica, as aftas. A afta vulgar, como a gente está, tem uma característica. Ela tem uma vida de 1 a 2 semanas, é o que nós chamamos na ciência autolimitada, ou seja, cura com ou sem tratamento, e altamente dolorosa. Quando a gente não vê uma afta doendo e com mais de 3 semanas, tem que abrir o olho. Ou seja, a afta vulgar, ela guarda esta característica muito peculiar, ou seja, muito dolorosa e é autolimitada, se cura automaticamente sem a necessidade de medicações. Agora, uma vez retardada essa cura, ou seja, a partir de, sei lá, 1 a 2 semanas, especialmente 2 semanas, é isso? 2, 3 semanas, porque inclusive há uma classificação já um pouquinho mais delicada de aftas menores, aftas maiores, tudo isso, que acho que não devemos entrar nisso. O importante é que a afta, em 1 a 3 semanas, ela desaparece e não deixa cicatriz. Acho que o mais importante é isso. Não tem cicatriz nenhuma? Não tem cicatriz nenhuma. Quem já teve afta, sabe o que dói. Dói muito. Eu nunca tive, mas eu falo que eu sinto a dor pelos meus pacientes. E as causas mais comuns, então, seriam essas? A pancada, quer dizer, o traumatismo, às vezes o paciente ao morder alguma coisa, acaba por... Hábitos equivocados, boca séptica com dentes fraturados, tudo isso leva. Quanto mais séptica a boca, quanto mais cheia de micro-organismos a boca, fora do comum, cárie, sem cuidar, tudo, etc. Tudo isso leva a que a afta tenha uma chance maior. Só tem um detalhe importante, uma coisa até meio cômica. Nunca vi, aliás, vi só uma vez, em um tempo longo já, afta num fumante. E isso se justifica. Por quê? Que tanto a fumaça como a nicotina provocam em nossa mucosa, em nossa gengiva, tudo por dentro, uma camada mais espessa. Resistente. Então isso resiste.
a infecção. Por isso, fumante não tem geralmente afta. Interessante. Quer dizer, nesse ponto o fumo pode até... Não, cuidado que eu não estou fazendo apologia. Obviamente. Muito pelo contrário. Somos radicalmente contra o tabaco. Contra qualquer forma de uso do tabaco. Mas o fato é que nesse ponto esse foi um achado. Agora, nas chamadas línguas geográficas, né, que é de abrangência também do estomatologista, ou seja, aquelas línguas como que pintadas, né, com as colorações estranhas. Aquilo dali é algo muito preocupante, ocorre muito em criança. O que vem a ser e como tratar essa patologia, essa doença? A língua geográfica foi uma doença. Na minha época de faculdade, a língua geográfica era uma patologia. Hoje não. Hoje é um distúrbio malformativo com chance de aparecer normalmente na primeira década da vida. Alguns acreditam, tem literatura que fala que isso quase que é um problema congênito e familiar. Eu já vi muitos casos onde a criança está com língua geográfica e a mãe fala, é a língua do pai. Nunca vi uma mãe que fale que é minha língua, é sempre a língua do pai. Porque é feio, é grotesco. Claro. E eu creio que requer algum cuidado, porque essa superfície lingual se mostra diferente. Então, isso facilita que alguns micro-organismos, como a cândida, o vulgar sapinho, se depositem facilmente ali. E esse nome de geográfica se deve a que realmente ela forma um contorno como desenhando mapas. Exatamente. Aí vem o nome de geográfica. Cientificamente ela tem outro nome, mas... Não vem ao caso. Não vem ao caso. Agora, tem tratamento ou isso aí é autolimitado? Com o tempo ela tende a regredir, a chamada língua geográfica? É uma coisa que também é controversa. Eu vi muitos pacientes que ou sumiram de mim, ou a língua teve melhora, ou aprendeu a automedicar-se, que é um mal que você sabe, todos nós temos. O melhor médico sou eu. É verdade, infelizmente. Infelizmente, o melhor médico sou eu. Agora, a despeito dessa questão estética, a língua fica muito estranha mesmo, existem outras complicações relacionadas à língua geográfica? A única coisa que me preocupa é o aparecimento do sapinho, da candidíase. Candidíase. Que isso é favorecido pela glândula. Claro, um sapinho demorado é sinal também, talvez, de alerta de outra coisa. Nossa resistência está lá embaixo. Nenhuma doença oportunista demora muito. Se demora muito e nós não conseguimos controlá-la, é porque alguma outra coisa está jogando contra a gente. É verdade. As chamadas queilites ainda são muito prevalentes no nosso meio, ou seja, as infecções dos lábios, especialmente nos cantos dos lábios. É a comissura. Queilite, a palavra significa inflamação do lábio. Mas a queilite angular, porque num ângulo da boca, geralmente a gente observa muito ainda nos indivíduos que são portadores de dentaduras, de próteses muito antigas. Com o tempo, essa altura vai diminuindo. E como vai diminuindo, eu vou ficando assim. Entendi. E o que acontece? A saliva vai descendo. Desce e ataca nossa pele perilabial, deixando-la úmida. Aí a cândida se instala. Então, ou seja, a queilite é de etiologia fúngica. Quer dizer, um fungo, a cândida albicans, que se aloja nessa região e causa essa coloração tanto esbranquiçada como móvel. Antigamente, no passado remoto, se tratava com violeta genciana, aquele roxo que se aplicava, aquela medida. Isso não existe mais, ainda se faz. Se trata queilite. Eu, particularmente, hoje, as candidíases, as queilites, eu as trato de outra maneira. Porque a candidíase, ou candidose, talvez seja a palavra mais, porque é a paracoxidoidobicose, exatamente, não é? A doença fúngica termina em ose. A candidíase era a última que não fica, que não mudou, mas está mudando. Ela tem um tratamento, sim, e esse tratamento é necessário ser agressivo, porque ela é agressiva. E não, a Candida albicans, álbica todos sabemos que significa vermelha, branco, desculpa. Sim. E cândida inocente. Nós temos por hábito falar que nem tão cândida, ou seja, nem tão inocente, nem tão álbica. Hoje a gente vê muita cândida álbica, muita candidíase,
que são vermelhas. A eritematosa é muito mais séria, é onde o fungo está mais... E nem todos são do gênero albicans. Tem um número grande. Tem uma doutora aqui que acabou um doutorado há pouco tempo sobre Candida albicans, sobre cândidas, especialmente albicans, foi minha aluna na graduação e eu fui colaborador dela na tese de doutorado, onde ela separa com imunohistoquímica o tipo de cândidas são vários e alguns muito mais agressivos do que a gente conhecia. Dr. Juan, no bloco passado, no bloco anterior, nós falávamos acerca de algumas doenças da boca. E agora eu gostaria de saber a respeito, um pouco mais, a respeito da herpes, aquela herpes simples, aquelas vesículas tão que incomodam tanto e relativamente frequentes até no nosso meio, que costumam acontecer no lábio inferior, não é isso? Nos conte um pouco mais a respeito dessa doença. Como você bem falou, é uma doença relativamente comum e é provocada por um vírus, o vírus do herpes simples. Normalmente esse vírus é um vírus que ingressa no nosso organismo na primeira infância e ele pode manifestar-se como duas formas. Uma forma clínica, com um quadro exuberante, com lesões de bolhas por toda a face, a língua, a boca, invadir praticamente tudo, e é o que nós chamamos de infecção herpética primária, um quadro relativamente sério, febril, desidrata, o paciente não consegue alimentar pelas próprias vesículas, que são transformadas em úlceras, em feridas e altamente dolorosas. E outra forma, que é a forma que nós chamamos subclínica, que é quando o vírus penetra no nosso organismo e o organismo dá conta e ele não consegue manifestar-se. Então, acredita-se que mais de 90% da população tem o vírus do herpes simples. Só que poucos, felizmente não vão ser 90, não somos 90, que vão ter uma manifestação herpética clínica do adulto, que é o herpes simples secundário. O outro, eu falei que era o primário. Ele é frequente em ambos sexos, ele é frequente na puberdade, porque ele está associado. Eu falaria que ele, para aparecer, se reúne ou se juntam um número de fatores predisponentes. Por exemplo, o fator hormonal. É frequente ver meninas na puberdade, quando começam a menstruação, a ter lesões por herpes. É frequente ver herpes na praia, pelo calor. Ponto. As pessoas associam essas vesículas, essas doenças herpéticas, especialmente no lábio inferior, à insolação, ao fato de terem ido da praia. Isso guarda, tem uma relação direta? A relação é porque na praia provavelmente o indivíduo fica desidratado, fazemos mais extravagância que o normal, nossa vida fica desregulada. Então, se o vírus está alojado nas terminações nervosas nossas, ele pode aparecer em qualquer momento. O calor pode ser um estímulo, a radiação solar pode ser um estímulo para que ele apareça. E ele é uma doença também autolimitante. Ele tem um período de duração que começa com uma área vermelha, depois se forma uma bolha, depois se forma uma ampola, depois se formam várias vesículas pequenas que se rompem e se curam. E se cura. Automaticamente. Sem necessidade de medicação. Há alguma medicação paliativa? Tanto para o herpes como para a afta que nós falamos, eu sou, como a Cândida também, a candidíase também, hoje nós temos uma ferramenta importante, que é o laser. A laser terapia, por exemplo, doença afta que duravam 7 dias, hoje duram 24 horas. Doença herpética que duravam uma semana, 10 dias, hoje duram 24 horas. O indivíduo entra no consultório, a gente faz uma sessão de laser hoje, talvez uma outra manhã, e a doença desaparece. E o herpes também, igual, não deixa cicatriz. Não deixa cicatriz.
E uma coisa que eu gosto sempre de mencionar, é uma doença sexualmente transmissível. Se transmite o herpes? Sim. Se eu beijo minha namorada com herpes, vou pegar? Sim. Se eu estou com herpes, beijo ela vai pegar? Sim. Nem sempre, porque biologia não é matemática. Sim. Claro, se a outra pessoa tem uma imunidade boa, uma resistência boa, talvez o vírus que você tenta passar não seja suficientemente patogênico, não seja suficientemente capaz de provocar a doença. Depende, obviamente, do sistema imunológico de cada indivíduo. Ah. Agora, outra doença bastante incidente, pelo menos outra queixa bastante incidente no nosso meio, é a chamada boca seca, que tecnicamente nós chamamos de xerostomia. Quais seriam as causas desse tipo de acontecimento? Nós temos várias causas de xerostomia. Uma causa é a causa fisiológica e natural. Porque a boca tem dois grupos de glândulas salivares. Aquelas que fabricam a saliva, que mantém um meio bucal úmido, que são glândulas de uma célula só, ou seja, qualquer traumatismo que a mate, tchau, acabou. E aquelas glândulas que são a parótida, a submandibular e a sublingual, que são responsáveis pelas enzimas que vão funcionar no processo alimentar, no processo digestório. Ou seja, é velho isso de que eu vi uma torta muito boa aí, minha boca encheu de água. Por quê? Vejo, mando uma ordem visual para o cérebro, meu cérebro manda a ordem, vem comida aí, se prepara. Então minha boca enche de... Por isso eu falo, essas glândulas vão morrendo naturalmente. Então, vão envelhecendo. Vão envelhecendo e morrendo. Como são unicelulares, não se dividem, então, tchau. Vai desaparecer. Então, as pessoas idosas normalmente têm não só a boca seca, tem a mucosa seca, porque o que lubrifica a boca são glândulas muito semelhantes das glândulas nasais, das glândulas oculares, das glândulas genitais da mulher. Tudo isso acontece muito parecido. E esse é um tipo, o fisiológico. Quer dizer, com o passar do tempo é natural que a quantidade de saliva diminua. E essa é uma forma fisiológica de dizer. Isso não é relacionada lei da vida. É lei da vida, não está relacionado a nenhum tipo de doença. Não é doença, por isso coloquei... Qual é a situação para se evitar isso, para se estimular um pouco mais essa produção de saliva que naturalmente vai se perdendo com o passar do tempo? Uma delas é mastigar muito. Isso facilita, porque há um estímulo. Outra, hoje o arsenal nosso medicamentoso melhorou muito com a saliva artificial que a gente possui, que repõe e estimula em parte as glândulas que já estão querendo parar de trabalhar, a que continuem mais um tempo. Depois nós temos a xerostomia provocada por a radioterapia, por exemplo, e obviamente a radioterapia cabeça e pescoço. Os raios matam as glândulas essas, que ele não é seletivo. Ele não é seletivo. Fez radioterapia. A radioterapia não sabe escolher o que é normal e o que é doente. Então ele vai com tudo. Aí também, nossos pacientes da oncologia, por exemplo, a gente tem que tratá-los assim, de cabeça e pescoço, todos. Sim. Alguns medicamentos também podem causar xerostomia. Todos carbamazepínicos, ansiolíticos, tudo provocam secura do meio bucal. E qual que é o problema da xerostomia, talvez, que eu vejo com muito? Que a xerostomia, tirando a saliva, tira o meio de lubrificar as estruturas dentárias. Então facilita o aparecimento de cáries. Que é outro problema. Que é um problema que não está previsto. Ou a gente não acredita que vai aparecer, mas aparece já. E, obviamente, ao lado da xerostomia da boca seca, nós temos um outro problema gravíssimo que incomoda, que realmente torna o paciente até um tanto repulsivo, que é a halitose, é o mau hálito. É verdade? Eu também. A gente divide as halitoses, a grande maioria das halitoses são por causa local.
Por causa da boca. Da boca. Da boca. Que é um mito, que a litose vem do estômago, do pulmão. Pode, Vasta maioria. tem refluxo, aceito, com amigos e colegas gastro, quando não, essa litose é do estômago. Tudo bem, tem H. pylori, tudo bem, concordo. Mas eu olho a boca. A boca essa tem cárie, tem dente fraturado, tem falta de cuidado, tem acúmulo de placas bacterianas, tem tártaro, tem tudo isso. Isso, falando no popular, isso fede. É verdade. Isso é assim. Então, essa boca é fedorenta. Claro que é fedorenta. Então, a higiene bucal é fundamental. Há que se fazer toda essa higiene bucal, há que se preocupar com as cáries, procurar um profissional especializado, enfim, abordar a boca como um todo, tanto os dentes, como a gengiva, como a língua, enfim. Realmente nós fomos muito enriquecidos com a sua entrevista, Juan, nos trouxe informações preciosíssimas. Eu gostaria de te agradecer por essa presença tão simpática aqui conosco e agradecer a você também por ter estado conosco, te fazer um convite para estarmos juntos no próximo programa diagnóstico. Até mais!